Salve, salve, guerreiros! Como vocês estão? Tudo tranquilo, tudo certo? Bom, conforme prometido na thumb desse vídeo, eu trouxe a ideia do que você precisa fazer, ou do que você precisa saber e fazer para se dar bem na redação da prova PMBA, dessa vez para o concurso de soldado, que, aliás, é um dos concursos mais esperados e mais concorridos aqui do estado da Bahia, que, aliás, também vem muitas pessoas de fora, assim como acontece na carreira policial, também para pleitear vagas na Polícia Militar da Bahia. E não é segredo para ninguém que, na maioria dos concursos da carreira policial, a redação é a disciplina mais importante. No caso da PMBA, isso é ao quadrado, talvez até ao cubo, porque, guerreiros, olha só, já para começar, sem mais delongas, com muita informação, somente a redação, nesse concurso, ela vale 100 pontos, tá? Ou seja, isoladamente, assim, sem nenhuma sombra de dúvida, é a disciplina mais importante. E que, na verdade, por ser a mais importante, faz com que você tenha que dedicar muita energia e muita disciplina nessa área, justamente porque é um projeto de médio e longo prazo, sobretudo para você que teve um ensino médio um pouco mais difícil, ou que, por vezes, sequer teve uma aula de redação ao longo do ensino médio. Isso, evidentemente, faz com que o trabalho seja ainda mais complexo, mas que ele é absolutamente possível, haja vista as centenas de guerreiros que já foram aprovados junto ao método aniquilador de redação, e que, de fato, faz com que haja essa concatenação entre teoria e prática. Então, somente a redação vale 100 pontos, beleza? Em geral, para que você tenha a sua redação corrigida, o edital, pelo menos o último edital, que foi encabeçado pela banca FCC, a Fundação Carlos Chagas, que, para quem não sabe, é seguramente top 3 das principais bancas do Brasil. Ou seja, nós temos aí, Sebrasp, FGV, FCC, SESGRAN Rio e Exap. Talvez esse seja o top 5, a FCC aí, minimamente no top 3, sem nenhuma dúvida. Então, é uma banca muito mais criteriosa, muito mais tradicional, que tem certames muito conceituados por todo o Brasil. Então, a FCC, ela determinou no último edital que a correção da redação, a correção da prova discursiva, era de forma regionalizada. Aqui, por exemplo, da minha cidade, Vitória da Conquista, é a região 7, né? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, somente uma hipótese, que na região 7 tenha 100 vagas para soldado masculino, tá? Então, vamos lá, 100 vagas, segundo o edital, a correção era vezes 3, ou seja, até a posição 300 no edital, ou na prova objetiva, ou seja, até a posição 300, teriam as redações corrigidas. É importante que se destaque que nem todas as redações são corrigidas, tá? Somente aqueles que integram essa posição. Então, assim, guerreiros, é muito importante que a gente saiba que, para ter a redação corrigida, você precisa ir muito bem na prova objetiva. Então, não há como dissociar uma coisa da outra. Isso é muito importante que você já saiba, beleza? Bom, sabemos a pontuação, sabemos o funcionamento da correção, também sabemos que iremos tratar de uma dissertação argumentativa, tá? Guerreiros, aqui no canal eu falo bastante sobre esse tipo textual, que, aliás, é o tipo textual talvez mais cobrado das provas, tanto de nível médio quanto nível superior. Claro que você vai ter outras provas que cobram até gêneros textuais um pouco diferentes, dissertação expositiva, estudo de caso, questão dissertativa, enfim. Mas a dissertação argumentativa é, sem dúvida, aí, o tipo textual mais cobrado da maioria das provas, e a PMBA também segue essa mesma linha. Então, e aí muita gente vai perguntar, Lego, é igual à dissertação argumentativa do Enem, por exemplo? Guerreiros, olha só, enquanto tipo textual, sim. Estrutura, fatores de textualidade, tudo isso é muito semelhante. O que vai mudar é a abordagem temática e os critérios de avaliação. Porque cada banca tem um critério de avaliação distinto. Então, assim, não podemos ser ingênuos e achar que o fato de eu, por exemplo, ter feito uma boa redação no Enem automaticamente viabiliza a minha entrada na Polícia Militar, porque eu fui bem na redação Enem. Isso não necessariamente é verdade, tá? Então a gente precisa ficar muito atento a
esses sensos comuns que podem nos prejudicar de alguma forma. Então, guerreiros, dissertação argumentativa é o tipo textual e, evidentemente, você vai ter aí uma abordagem um pouco diferente das demais provas, ou seja, a PMBA, tradicionalmente, na prova de soldado, são 3 temas para que você escolha um, tá? Você vai escolher um dos 3 temas para tratar. Então, assim, só para título de registro, é importante sempre saber que você vai ter 3 opções de temas, você vai escolher um, inclusive marcar na folha definitiva para que a banca saiba qual é o tema que você vai tratar. E aí é bem importante falar dessa parte temática, tá? Hoje, a carreira policial, e aí já há muito tempo, inclusive, ela não trata apenas de temas que envolvam diretamente a segurança pública, coisa que muita gente imagina. Lego, a prova PMBA ela vai tratar de sistema penitenciário, de violência urbana, esses temas mais batidos. Guerreiros, olha só, pode ser que trate de segurança pública diretamente? Sim. Mas pode ser que trate de outra coisa que, assim, você que vai fazer os concursos da carreira policial deve entender que essa abordagem da nova polícia ou da imagem que se quer passar é uma abordagem holística. O que eu quero dizer com holística é uma abordagem que vai envolver uma série de temas, uma série de possibilidades. Por exemplo, o tema 1 da última prova de soldado, encabeçado pela FCC, falava sobre a questão do Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, não necessariamente, ou não obrigatoriamente, o tema versará sobre algo diretamente relacionado à segurança pública, ok? Então é preciso que você fique muito atento a isso, porque muita gente vai lá, decora o Anuário Brasileiro de Segurança Pública inteiro, que é legal, é importante, eu disponibilizo para meus alunos, inclusive, mas é importante destacar que só isso não te traz a condição necessária para abordar os temas todos, ok? Então, isso precisa ficar muito claro na mente de vocês que a carreira policial ela é muito maior ou ela aborda muito mais do que somente a questões que envolvam segurança pública de forma direta. Então, o seu estudo terá que perpassar por vários eixos temáticos: educação, saúde, segurança pública, tecnologia, meio ambiente, tudo isso tem que ser abordado. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro de um tema da Polícia Civil do Sergipe, de 2021, que tratava da questão da demarcação de terras indígenas, por exemplo. Ou seja, imagine a carreira policial tratando disso, né? Que é algo necessário a ser tratado, que geralmente são abordagens muito comuns dos vestibulares, e que a carreira policial trata também. Então, assim, a gente tem que ficar muito ligado nisso para não ser surpreendido, e que muita gente, infelizmente, na hora da prova, beleza? Para além disso, guerreiros, nós temos aqui a questão temática. Lembrando mais uma vez que na dissertação argumentativa o número máximo de linhas é 30, tá? E que eu sugiro que você componha as 30 linhas, porque existe algo chamado número de linhas efetivamente escritas. Qualquer correção de prova é balizada também por esse critério, por mais que não esteja explícito em edital, tá? Então você vai se deparar com essa mesma possibilidade de, ao fazer 30 linhas, você ganha a possibilidade de nota máxima. Isso é bem importante, apesar de ser muito difícil que a banca FCC atribua nota máxima, haja vista que no último concurso apenas 20 candidatos conseguiram nota máxima na redação, tá? Eu fiz questão de contar isso na hora do resultado, apenas 20 candidatos conseguiram nota máxima na redação FCC, tá? Aqui na região 7 ninguém conseguiu, então assim, 90 pontos já foi algo muito difícil, né? Acima de 90 pontos mais, que eu sempre digo que com 90% na redação, é muito improvável que você seja reprovado. A sua chance de aprovação ela é muito alta em qualquer prova. 90% é alto nível em qualquer certame, tá? E eu queria trazer para vocês também os critérios de avaliação, né? Como é que funcionam os critérios de avaliação da banca FCC, tá? Conteúdo, estrutura e expressão. Como é que funciona a pontuação de cada um desses critérios? Aqui 40 pontos, aqui 30 pontos, aqui 30 pontos, o que forma um total de 100 pontos, tá?
Então, guerreiros, olha só. Todos esses critérios, eles são muito tradicionais da FCC. Quando você vai ver dissertação argumentativa, sobretudo do ensino médio, em provas de nível médio, basicamente são esses critérios aqui, tá? A FCC geralmente não muda critério, tá? E eu quero chamar a atenção para alguns pontos importantes, porque essa parte toda, ela trata de pontos importantes a saber. Por exemplo, essa parte relacionada à estrutura, ela vai tratar, por exemplo, de algo que muita gente, às vezes, marginaliza, minimiza. Ou seja, a banca determina que, se você copia e cola trechos da prova ou dos textos motivadores, né, dos textos motivadores, você terá sua nota diminuída proporcionalmente. Alego, posso copiar informações da prova? Segundo o edital, não. Segundo o edital, não. Até porque é uma busca por originalidade. Então, se você copiar algo que é comum a todos os candidatos, você não é original. Você não está sendo original. Então, esse é um ponto fundamental. Outro ponto importante, aqui na parte de conteúdo, que vocês perceberam que é a parte que vale mais, fala de questão de análise do tema e de senso crítico, ou seja, de você, de fato, a olhar para o tema, expor sua opinião, se posicionar acerca do tema. Isso é muito importante. Estabelecer repertórios que estejam encadeados, né? Eu, inclusive, nos cursos, sugiro estratégias argumentativas da parte legislativa, alusão histórica, argumento de autoridade, uma série de estratégias que podem e vão servir para que você possa efetivamente conquistar uma boa nota. E a parte de expressão, que trata bastante da fidelidade à norma culta da língua portuguesa, ou seja, tudo que você escreve que esteja dissonante da gramática normativa será penado pela banca, pelo menos é o que está previsto em edital, e a FCC ela costuma ser muito criteriosa nesse sentido. Então, guerreiros, a gente tem que lembrar que esse tipo de abordagem da banca, ela é característica da FCC e, é claro, nós temos que nos adequar àquilo que a banca determina para a gente, beleza? Então, guerreiros, perceba que, de forma conceitual e de forma, eu diria, básica, é isso que você precisa saber antes de encarar a dissertação argumentativa da FCC para a prova de soldado. Agora, eu preciso alertá-los sobre alguns pontos importantes. Guerreiros, é uma prova que vai exigir de você uma boa gestão de tempo, porque você tem ainda mais 80 questões para resolver, tá? É uma prova que vai exigir de você que você tenha repertórios que possam variar e, a partir disso, para você conquistar uma boa nota e o avaliador não apenar o seu texto, uma boa correção gramatical, que se dá por meio da revisão, e um trabalho de médio e longo prazo. Então, assim, não se enganem, o trabalho de médio e longo prazo é o trabalho que funciona para a redação PMBA. E, aliás, para qualquer prova discursiva. Então, essa história de modelo pronto, Cara, se modelo pronto funcionasse, muitas redações teriam notas boas, e não é isso que acontece. A maioria, lamentavelmente, ou a maioria se perde na redação e o resultado, infelizmente, é a reprovação, coisa que muita gente já se deparou e que é uma realidade, lamentavelmente. Muita gente, às vezes, negligencia isso e o resultado, em geral, não é bom. Beleza? Guerreiros, quero deixar o meu abraço a todos vocês, dizer que a mentoria está no ar, ainda com algumas vagas. Então, para você que realmente quer evoluir na redação de forma sustentável e, evidentemente, com toda a orientação necessária, intercalando teoria e prática, o seu lugar é no método aniquilador de redação. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Isso é serviço de utilidade pública. A minha missão é te ajudar a produzir a melhor redação da sua vida. Beleza? Professor Lego Fontes da área, vamos para cima deles. Valeu!